Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero louvar a Deus por mais essa chance e mais essa oportunidade de estar aqui e pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E seguindo a nossa série de aulas dentro do livro dos Salmos, hoje Salmo 128. E a título ainda de introdução, eu queria pedir a você que sempre me escuta aqui nas nossas aulas da Escola Bíblica, você que é membro da Igreja Assembleia de Deus Fonte Viva, você esteja junto comigo e com muitos brasileiros no dia de hoje, orando, jejuando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor por sua graça e por sua misericórdia e agradecendo ao Senhor, porque, queridos, nas palavras do Senhor Jesus, nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus permita. Deus está no controle, Deus está no trono, Deus ainda rege as nações. Creio eu que passaremos por essa situação mais fortes, mais humanos, mais dependentes de Deus, mais tementes a Deus. Mais humanos no sentido de que não somos nada, somos pó e do pó retornaremos. Mais dependentes de Deus no sentido de que sem Ele todas as coisas são vãs. Como mencionado aqui na última aula nossa, à luz do Salmo 127, sem Deus todas as coisas são vãs. E diante de tudo isso, queridos, mais tementes a Deus, no sentido de que respeito e amor a Deus precisam estar acima de tudo em nossa vida. Nosso amor ao Senhor, que é o primeiro mandamento: ame a Deus com toda a sua força, com toda a tua alma, com toda a tua dedicação. Ame a Deus e volte a Ele, se entregue a Ele. E ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se amarmos a Deus, cumpriremos a palavra de Deus e, por consequência, amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, queridos, eu queria deixar esse breve relato para vocês antes da exposição do texto propriamente dito, seguindo a nossa série de aulas dentro do livro dos Salmos. E hoje é Salmo 128. E eu queria abrir para lá a palavra de Deus com você, onde você estiver. À luz do que diz o Salmo 128, iniciaremos a exposição do texto seguindo a nossa série de aulas dentro do livro dos Salmos. Me perdoe eu não ter tanta habilidade assim em relação a gravar esses vídeos, mas por enquanto está sendo necessário. Mas Deus está no controle de tudo e logo voltaremos à normalidade, com a graça de Deus, segundo a vontade do Senhor. Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião,
para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Por isso, queridos, esse é o Salmo 128 na nossa série de aulas. Esse é o 7º Salmo que nós estamos estudando, analisando e aplicando em nossa própria vida e na vida da igreja. Queridos, e esse Salmo, ele tem a ideia clara, específica, de mostrar como é feliz aquele que teme o Senhor. Eu queria que você anotasse o tema dessa aula: temor a Deus, felicidade no lar. Temor a Deus, felicidade no lar. Porque esse salmo, queridos, ele é como os outros dessa série de salmos dentro do livro dos Salmos, um salmo de romagem, ou seja, é um salmo de peregrinação. Nós já estamos habituados com essa palavra, né? Eu venho falando sobre isso à luz do que nós estamos estudando e analisando no livro dos Salmos, e nós sabemos e entendemos que o peregrino judeu, ao sair das diversas partes de Israel, ele tinha um destino certo, pelo menos uma vez por ano, em uma das 3 grandes festas dos judeus. Ele deveria ir ao tabernáculo, nessa época que ainda não existe o templo, mas ir ao tabernáculo que estava no Monte Sião, que se situava em Jerusalém, e ali oferecer o seu sacrifício a Deus, e ali estar diante de Deus e adorar o Senhor. E diante disso, queridos, esse é mais um salmo que foi introduzido a essa coleção. Esse salmo não mostra a situação específica de um homem peregrinando com a sua família e enfrentando alguns perigos, mas certamente ele tinha a ideia de motivar, de abençoar, consolidar, edificar aquele que estava em direção a Jerusalém, aquele que peregrinava em direção a Jerusalém, aquele que andava e durante a sua caminhada, durante a sua viagem até Jerusalém, até o tabernáculo, e ali ofereceu o seu sacrifício a Deus, ele cantava essas verdades da Escritura, e aquilo fortalecia o seu coração. E certamente, queridos, durante essa viagem, ao cantar um salmo como esse, ele entendia de que o homem é feliz quando o homem teme a Deus, de que o homem é abençoado quando o homem teme a Deus, de que o homem é bem-aventurado quando ele teme a Deus. Então, diante disso, esse salmo, dentro da perspectiva dos peregrinos, tinha essa ideia, tinha essa motivação, tinha essa intenção, creio eu, de motivar, de fortalecer, de edificar, de consolidar o coração desse peregrino durante essa viagem a entender que se ele temesse a Deus, se ele fosse alguém temente ao Senhor, ele seria feliz, convivendo no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, e certamente ele poderia se apoderar dessa promessa. E na perspectiva do próprio Salmo, que o Salmo em si está dizendo, queridos, nós poderemos notar, à luz de todo o Salmo, de que ele fala sobre uma família abençoada. Não só um homem, a figura de um pai, a figura de um marido, mas ele fala também em filhos, ele fala em esposa, ele aqui relata a figura de um lar abençoado. Por isso o tema da aula,
temor a Deus, felicidade no lar. Então, esse salmo foi introduzido ou atribuído aos cânticos dos peregrinos, aos salmos de romagem, e durante a viagem, durante a peregrinação, eles cantavam essas verdades, e essas verdades certamente fortaleciam o coração de cada um deles diante daquela viagem que eles enfrentavam perigos de dia, perigos de noite, perigos de salteadores durante as épocas de grandes festas. Então, queridos, eles cantavam essas verdades e essas verdades fortaleciam o seu coração. Essa é a primeira perspectiva. Quem está acostumado com as nossas aulas sabe que nós tratamos pelo menos com duas perspectivas, com dois contextos. O contexto presente do peregrino, do homem de Deus, temente a Deus, que está fazendo uma viagem e que está louvando a Deus, e essas verdades estão entrando em seu coração e ele está em conexão com Deus. Então nós tratamos desse contexto específico e também do contexto do próprio salmo. Não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, não temos aqui uma ideia do autor e de em que época ele foi escrito, mas o que nós sabemos é que ele foi introduzido aos salmos de romagem, e esses salmos eles têm uma data aproximada, nunca certa, mas aproximada, de um contexto pós-exílio na Babilônia. E o fato, queridos, é que esse salmista relata a felicidade do que teme a Deus e como esse temor a Deus vai refletir no seu próprio lar. Diante disso, eu queria começar a exposição do texto propriamente dito e entender, queridos, que a partir do verso número 1, ele relata de como esse homem é feliz, de como esse homem é abençoado, de como esse homem é temente a Deus. Então, verso número 1, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, o primeiro ponto aqui que o salmista quer expor e passar para os seus ouvintes futuros e o peregrino cantando e louvando a Deus. O primeiro ponto que Deus, o próprio Deus, o Espírito de Deus haveria de ministrar no coração dos peregrinos, e depois quem lesse esse salmo, é que o homem é feliz quando o homem anda nos caminhos de Deus, quando o homem está no caminho de Deus. Porque, queridos, há muitas felicidades por aí sendo propostas no mundo, mas diante de tudo que estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante desse vírus que veio, que é presente hoje na nossa nação, que é presente no mundo, que infelizmente já fez milhares de vítimas ao redor do mundo e algumas já centenas de vítimas aqui no nosso país, nós entendemos que a felicidade superficial não leva ninguém a nada. A felicidade que o dinheiro pode dar não leva ninguém a nada. A aparente segurança que o dinheiro pode dar não leva ninguém a nada. Alguém verdadeiramente só é feliz se esse alguém teme a Deus, primeiro. Segundo, anda nos caminhos do Senhor. Veja o que diz ainda o verso número 1. Como é feliz quem teme a Deus, quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então esse é feliz, esse que teme a Deus, esse que anda nos caminhos de Deus. Então esse tem a verdadeira felicidade. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui nessa manhã. Segundo, verso número 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A segunda coisa que eu queria tratar com você aqui, versículo por versículo, não do 1, porque se nós entendermos o verso número 1 é a promessa. A partir do verso número 2 a 4 é o resultado do cumprimento dessa promessa. Verso número 1, a promessa.
É uma promessa e uma condição. Amém? Por isso, verso número 1 é a promessa e a condição. Veja o que diz o verso número 1, a parte A do verso. Como é feliz quem teme o Senhor. A promessa. Há uma promessa para quem teme o Senhor. Condição. Quem anda em seus caminhos. Então, feliz é aquele que teme o Senhor. Porém, entretanto, todavia, ele precisa andar nos caminhos do Senhor. Nós sabemos, queridos, que há pessoas que elas não andam no caminho do Senhor, elas não temem a Deus, elas, muito pelo contrário, blasfemam, muito pelo contrário, escarnecem de Deus, do Senhor. Mas o fato é que essas pessoas, elas apresentam uma espécie de felicidade que nós, de longe ou de perto, percebemos que é uma felicidade superficial que não dura muito. Porque felicidade verdadeira só tem aquele que teme a Deus. E entendendo isso, expondo isso, então o verso número 1, parte A do verso. Como é feliz quem teme o Senhor. Promessa. Condição. Quem anda em seus caminhos. Então no verso número 1 nós temos uma promessa e uma condição. Amém? Por isso, verso número 1, uma promessa. A parte A do verso. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Então o salmista, talvez, peregrinando em direção ao tabernáculo, e depois aqueles que ouviam esse salmo e passavam essas verdades para frente, eles entendiam, primeiro, ele vai ser feliz se ele teme o Senhor. Segundo, ou melhor, ainda no primeiro, entendendo que é uma promessa e uma condição. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Uma promessa e uma condição. A partir dessa promessa e dessa condição, que é o primeiro ponto aqui da nossa aula, nós entendemos agora o resultado disso, de entender a promessa e estar debaixo dessa condição de andar nos caminhos do Senhor. Ele comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém? Por isso, nós sabemos que existem muitas pessoas que comem do fruto do seu trabalho e são muito prósperas e são muito bem financeiramente falando. Tem reservas, tem carros de luxo, tem casas, tem apartamentos, tem muito dinheiro acumulado no banco. Então essas pessoas, queridos, mesmo sem temer a Deus, mesmo sem andar nos caminhos de Deus, mesmo sem viver essa promessa e essa condição do verso número 1, essa pessoa, ela aparentemente ela está vivendo o que diz o verso número 2, porque a consequência da promessa e da condição da promessa é, verso número 2, você comerá do fruto do seu trabalho. Mas há uma condição ainda a se colocar. Não é apenas comer do fruto do trabalho, mas é ser feliz e próspero. Muitas vezes na Bíblia, prosperidade não está alinhado a valor financeiro. Prosperidade não está alinhado a ter muito dinheiro, ou ter muita casa, ou ter muito carro, ou ter uma conta no banco abastada de dinheiro. Felicidade na Bíblia, por vezes e na maioria das vezes, prosperidade na Bíblia, melhor dizendo, por vezes e na maioria das vezes está associado a você ter sim a condição financeira, ainda que não seja uma condição exorbitante, ampla, absurda de dinheiro, mas aquilo que você tem, Deus dá graça para que você desfrute, para que você viva com o fruto do seu trabalho. Então, a felicidade e a prosperidade, muitas vezes na Bíblia, está associada ao poder que Deus nos dá de viver desse trabalho, de
ter prazer com esse trabalho, de ter prazer com aquilo que nós arrecadamos com o nosso trabalho. Não pode ser muito, não pode ser um valor exorbitante, não pode ser um valor absurdo, mas aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, nós sabemos que Deus há de nos dar poder, prazer, gozo, alegria para desfrutar do fruto do nosso trabalho. E aqui, queridos, ainda há uma promessa sobre outra promessa, porque à luz de Gênesis capítulo 3, nós sabemos que Deus disse a Adão, após o pecado, que do suor dele ele comeria o pão. Ou seja, havia uma maldição ali. Mas quando nós trabalhamos e tememos a Deus e respeitamos o Senhor, temor a Deus na Bíblia não é ter medo de Deus, é ter amor a Deus. E esse amor é um amor respeitoso, é um amor por Deus, é um amor pela sua palavra. E dessa forma, queridos, a maldição de Gênesis capítulo 3 é revertida pelo próprio Deus em bênção, através do trabalho honesto, através da vida honesta, através da vida com Deus. Amém por isso. Então, o verso de número 2 não apenas diz que alguém é feliz quando esse alguém tem dinheiro, mas quando esse alguém, além de ter dinheiro, não podendo ser muito, mas aquilo que ele tem, Deus vai dar poder para ele, Deus vai dar graça para ele, Deus vai dar alívio para ele, Deus vai dar prazer dele gastar aquele dinheiro que ele trabalhou, que ele suou, que foi honrado, que foi digno, e ter prazer com aquele dinheiro. Isso é ser feliz e próspero com aquilo que nós temos. Amém por isso. Então, ainda na consequência de temer a Deus. O verso número 3. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Escute uma coisa, verso número 3 e 4. Versos número 3, a parte A do verso e a parte B do verso, nos mostram, queridos, que esse temor a Deus nos leva a uma felicidade no lar. Por isso, temor a Deus, felicidade no lar é o tema da aula. Por quê? Porque, verso número 1, promessa e condição. Como é feliz o que teme a Deus, o que anda nos seus caminhos. Então, quem teme a Deus, anda nos seus caminhos. Amém por isso. Verso número 2. Ele teme a Deus, ele anda nos caminhos de Deus e ele é próspero. Deus abençoa o trabalho dele. Deus reverte a maldição de Gênesis capítulo 3 e abençoa com um trabalho honesto, com um trabalho digno, com um trabalho honrado, quando nós devolvemos aquilo que é do Senhor, quando nós consagramos a Deus a nossa vida, o nosso trabalho em todas as áreas. Então ele abençoa, e ainda que nós não sejamos ricos aqui nessa terra, aquilo que Deus nos dá através do trabalho digno, através do trabalho honesto, nós vamos desfrutar e nós vamos também ter prazer com aquilo. E versos de número 3, a parte A e a parte B do verso, nos mostra que o temor a Deus nos leva a uma felicidade no lar. Porque o verso de número 3, a parte A do verso, diz que a mulher daquele que teme a Deus, ou seja, e aqui você pode entender o homem que teme a Deus, ou a mulher que teme a Deus, ele tem a tendência de ter um cônjuge que será para ele motivo de alegria. Porque olha o que diz o verso número 3, a parte A do verso: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Há duas árvores nacionais em Israel que são símbolos que tem uma simbologia muito forte para a nação de Israel, e biblicamente falando também. Uma é a oliveira, né, porque da oliveira sai o azeite, né, a partir das azeitonas que são prensadas. E a outra é a parreira, ou seja, é a videira, é da onde vem o vinho. Então, o vinho, muitas vezes na Bíblia, é um símbolo de alegria. Em João capítulo 2, quando nós vemos que o vinho acabou naquela festa em Caná da Galileia, a simbologia ali é que havia acabado a alegria. A alegria havia acabado em uma festa de casamento. E uma festa de casamento que se durava 7 dias, não eram como as nossas festas aqui no Ocidente,
Mas no Oriente e em especial naqueles tempos antigos, a festa durava uma semana. Então não podia faltar alegria, não podia faltar vinho. Então, em um casamento, em um lar, para um cônjuge, ele não pode, querido, de maneira nenhuma, ter essa falta de alegria. Então, aquele que teme a Deus, ele terá um cônjuge, ou ele será esse cônjuge que vai gerar alegria para o seu esposo, para sua esposa. Então, você que está me ouvindo, que é casado, e você que está me ouvindo aqui, que não é casado ainda, tema a Deus, ande nos caminhos do Senhor. Porque se você é casado, você precisa gerar alegria para o seu cônjuge. E você que é solteiro, quando você tiver um cônjuge, no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, esse cônjuge não será não será motivo de tristeza, não será um jugo sobre a sua vida, mas será motivo de alegria. A figura aqui é da esposa sendo simbolizada com essa videira, com essa parreira, e ela vai ficar no interior da casa, no lugar mais mais singelo da casa, no lugar onde é só dela, né? Então ela será ali naquele lugar motivo de alegria. Então não é a mulher iracunda, não é a mulher raivosa, não é a mulher, é a mulher que edifica o lar, é a mulher que cuida do esposo, que cuida dos filhos, que tem sabedoria, que edifica o lar, é também o homem que faz o seu papel como sacerdote da sua casa, e ele sendo assim um cônjuge abençoado para sua esposa, e a sua esposa também será uma bênção para a vida dele, e dessa forma aquele que teme ao Senhor, ele tem essa felicidade no lar. Porque veja o que diz o verso número 1, aquele que teme ao Senhor, ainda no verso número 1, parte B do verso, e anda nos seus caminhos, ou seja, promessa e condição. Ele é feliz no trabalho, Deus dá o trabalho para ele, ainda que ele não seja rico. Aqui não está associado à riqueza, muito pelo contrário, mas está associado ao poder, ao prazer de gastar, de ser feliz com aquilo que você tem e ter prazer com aquilo que Deus permite você ter. E a partir do verso número 3, ele nos mostra a figura do lar, a figura da família, sendo um cônjuge abençoado para o outro. Ou seja, a mulher é como a videira, é como o vinho, é como a alegria da casa. Ou seja, o cônjuge, o marido ou a esposa que teme a Deus, ele tende a viver essa promessa de ter um cônjuge ao seu lado que vai trazer para ele alegria. Amém por isso? Então o símbolo aqui é da alegria. Ainda no verso número 3, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Perceba, queridos, que ele usa as duas árvores nacionais. Ele fala sobre a oliveira e sobre a parreira, ou seja, a videira e a oliveira. Aqui é uma figura do azeite, da unção. Os filhos, ele tem também essa função de prolongar aquilo que os pais fizeram. Eu creio, Deus, que o Senhor há de me dar graça, no nome de Jesus, de ver os meus filhos falando do amor do Senhor Jesus, de ver a minha pequena Beatriz um dia louvando a Deus, quem sabe, pregando a palavra, quem sabe, mas sobretudo sendo uma mulher temente a Deus, em ver o meu primogênito João pregando a palavra de Deus, falando do Senhor Jesus, mas sobretudo sendo um homem temente a Deus, prolongando aquilo que eu passo para eles como ensino, aquilo que a mãe deles passa para eles como ensino. Nós mesmos sendo seres humanos que falhamos, que erramos, nós tememos a Deus e procuramos acertar. E esse legado precisa ser passado para frente. Veja o que diz o verso de número 3 ainda, a parte B do verso, porque são uma promessa para o lar. Perceba, aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele é feliz no trabalho, ou seja, ele tem um trabalho, ele
come do fruto do seu trabalho. Deus dá prazer para ele, para que ele pegue aquele dinheiro, para que ele seja abençoado com aquele dinheiro, para que ele gaste com sabedoria, né? Não está falando que ele vai ser rico, mas está falando que ele vai gastar com sabedoria e vai desfrutar daquele dinheiro. E no verso número 3 ele usa a figura do lar, ele fala sobre a mulher que vai ser símbolo da alegria, e aqui você entende também o cônjuge, e também dos filhos, que são uma extensão daquele que teme a Deus. Ou seja, os nossos filhos, nós que já temos filhos, você que está me ouvindo, que já é pai, que já é mãe, peça a Deus para viver essa promessa, que os seus filhos continuem o legado de temor a Deus, de andar nos caminhos de Deus, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque isso trará muita alegria. Seus filhos serão como brotos de oliveira. O que é um broto? É aquela árvore que está crescendo. É aquela semente que já está no ponto aquele brotinho, é um símbolo de renovação. Ou seja, o pai de família, ele vai passar no tempo de Deus, na hora de Deus, o Senhor vai me levar para a glória. Eu estarei com ele lá, mas os meus filhos vão estar aqui e eles vão continuar o meu legado. Eles vão continuar o que a mãe ensinou, o que o pai ensinou. Então, queridos, esse é um símbolo de renovação. Que a renovação de Deus, em nome de Jesus, alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Que os seus filhos sejam símbolo de renovação do seu legado, daquilo que você deixou. É por isso que é tão importante, você que não tem filho ainda, pensar o que eu vou deixar para a minha prole, para a minha geração. E você que já tem filho, você que já tem os brotos tenros da oliveira, pense o que você vai deixar para a sua geração, o que você já está deixando, qual é o seu legado. Amém por isso, porque eles continuarão. E a partir do verso número 4, ele ora, e aqui ele começa dizendo o seguinte: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ou seja, ainda verso número 3 e 4 são resultados de uma felicidade verdadeira, de uma felicidade no lar, e a convicção de que esse homem assim será abençoado, aquele que teme o Senhor. Agora, verso número 5 e 6 é uma pequena oração que ele faz. Veja o que diz o verso número... Então, primeiro ponto, promessa e condição. Verso número 1. Como é feliz o que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Promessa e condição. Segundo, resultado da promessa e da condição. Versos número 3 a 4. Ele é feliz no lar, porque ele tem um cônjuge que traz para ele alegria. É a figura da parreira, é a figura da videira, que dá fruto. Amém por isso. E segundo, ele tem filhos, ou terá filhos, que serão renovação do seu legado.